Em épocas de eleição, como as municipais deste ano, um tema é recorrente: a desinformação. De acordo com o Guia Básico de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, a desinformação compreende todas as declarações públicas baseadas em informações, premissas ou dados incorretos. Também inclui o uso de dados parcialmente verdadeiros, mas distorcidos, por manipulação de conteúdo ou contexto, com o objetivo de gerar desaprovação. Na internet, a desinformação pode ser transmitida por diversos meios, incluindo redes sociais, sites de notícias falsas, entre outros. No Brasil, 4 em cada 10 pessoas afirmam receber notícias falsas todos os dias. Além disso, quase 90% admite ter acreditado, segundo uma pesquisa do Instituto Locomotiva. Por isso, é necessário falar sobre esses efeitos que podem impactar negativamente o processo eleitoral. Para falar sobre o tema, convidamos a cientista política Cristiane Jales, professora do curso de Ciências Sociais da UFJF, e o jornalista Gabriel Landim, doutorando do PPG-Com. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Landim. Prazer receber vocês aqui no nosso estúdio. Boa noite, meninas. Para um tema tão importante e recorrente. Primeiro, a gente queria falar um pouquinho, Landim, qual que é a diferença para você sobre a questão da desinformação e da fake news? E quais estratégias os eleitores devem ficar atentos? O que você deve logo de cara olhar assim e desconfiar? Bom, primeiro dizer que é um prazer estar aqui com vocês, meninas. Muito obrigado pelo convite. Professora Cristiane, prazer estar aqui ao lado da senhora. Dizer que é um tema muito caro para mim, né? Desenvolvi minha pesquisa de mestrado aqui pelo PPG-Com no entorno da violência contra a imprensa, perpassando a questão da desinformação, algo que eu vou levar agora também na pesquisa do doutorado. Dizer que eu sou atravessado por esse tema diariamente no meu trabalho como repórter, né? Na TV Integração, filiada da Globo aqui. É importante a gente destacar, e quero ouvir muito a professora Cristiane também depois nesse desenrolar aqui a respeito desses aspectos políticos que atravessam esse tema, mas é importante a gente pensar que a mentira ela sempre existiu. A mentira existe desde o Império Romano. A mentira existe desde a Grécia Antiga, quando você tinha, sobretudo, um protagonismo da imagem, da figura de um rei que gravava sua imagem na moeda para circular, né? Quando você tinha os comunicados daquela época que eram feitos exatamente para as pessoas por meio do boca a boca, dos boatos. Então ali você já tinha a presença da mentira. Acho que é importante a gente ressaltar isso. Então é importante a gente pensar o que é a mentira, o que é a fake news, o que é a desinformação. São aspectos diferentes. Aparece em meios, enfim, em veículos midiáticos como sendo a mesma coisa ou semelhantes, mas não. Então a mentira ela sempre existiu. A fake news é exatamente a mentira em forma de notícia. A mentira utilizando a forma da notícia, o formato, a forma mesmo da notícia. Chega a ser um pouco incoerente, porque se a notícia é verdade, não é mentira. Se fosse mentira, não se tornava notícia. Chega a ser um pouco incoerente, mas eu entendo essa incoerência. Por quê? Porque é exatamente pelo fato de usar a forma da notícia para fazer circular uma mentira. Então deu-se o nome de fake news, né? Uma notícia falsa. Então a notícia falsa é um meio, uma forma de causar a desinformação, de se instalar a desinformação na sociedade. Você tem a desinformação propagada, enfim, permeando a sociedade por meio de uma notícia falsa que entra em circulação, por meio de uma notícia deturpada, como vocês bem introduziram, de uma notícia descontextualizada, e aí não necessariamente ela é falsa, ela é completamente falsa, mas você tem essa notícia descontextualizada, que também vai causar a desinformação. Você tem inúmeros processos que podem ser feitos para que, de fato, a desinformação seja instalada na vida das pessoas. Não é bem somente pela notícia falsa, ela é apenas um elemento. A desinformação é a instalação na sociedade de uma dificuldade de distinguir entre o que é verdade e o que é mentira. E aí você tem alguns aspectos para isso, você tem algumas explicações para isso que podem dar conta de entender o que é que está acontecendo. Por que a desinformação está se instalando na sociedade? Está tirando o poder das pessoas de distinguir a verdade da mentira. Tem uma pesquisa da OCDE que saiu recentemente, uma organização de um conjunto de países no mundo, e essa pesquisa foi realizada, e qual foi a sacada dessa pesquisa? Eles perguntaram às pessoas desses países qual era a capacidade delas de distinguir entre o falso e o verdadeiro. Então eles mostravam ali uma notícia para as pessoas nas ruas,
isso é verdadeiro? E as pessoas tentavam descobrir se era ou não. O Brasil ficou em último lugar nesse ranking. Em último. O brasileiro não sabe, por meio dessa pesquisa, evidenciou-se que o brasileiro não sabe distinguir, professora, entre uma notícia verdadeira ou falsa. Uma notícia verdadeira, 50% dos brasileiros, de fato, descobriam que ela era verdadeira. A outra metade não sabia distinguir. Isso é muito grave, isso é muito sério. E esse é o impacto da desinformação ali. Sim. E quando você diz que as pessoas não conseguem compreender o que elas podem perceber mesmo os sinais, assim, então? Olha, Aline, a gente sempre dá algumas... É como se fosse uma receita de bolo, né? A gente tenta dar uma receita de bolo para identificar a fake news, a desinformação, mas nem sempre essas receitas de bolo são eficazes. Vou te explicar por quê. Você diz para a pessoa, a gente precisa ficar atento nos títulos, muitas vezes chamativos, atraentes demais. A gente precisa ficar atento a erros de português que estão ali naquele texto, naquela notícia. A maneira alarmante como ela é dada, isso tudo a gente tem que tomar cuidado. Tem elementos de notícia falsa. Pode ter elementos de notícia falsa. Mas, para além disso, a pessoa que quer acreditar naquilo, ela vai acreditar, mesmo tendo um erro de português, mesmo sendo um título alarmante, ela vai acreditar nisso porque ela quer acreditar nisso. E aí a gente tem um termo que a gente usa, que é o termo pós-verdade, já estou entrando nele agora. Por quê? A pós-verdade, a primeira vez que esse termo foi utilizado foi por um pesquisador, o Tesic, em 1992. Ele publicou numa revista e ele vem dizer o quê? Que a pós-verdade, vamos pegar pelo sentido literal dessa palavra, pós-verdade, quer dizer, é algo que é posterior à verdade. Vou pegar um exemplo prático. Você diz para a pessoa que isso é mentira, que isso não é verdade, que a verdade é esta aqui. A pessoa conheceu a verdade, mas ela quer continuar acreditando que aquilo não é a verdade. Sim. Essa é a pós-verdade. É quando você levado muitas vezes por convicções pessoais, políticas, ideológicas. Essas convicções vão moldar o que você quer acreditar. Então você mostra que aquilo é mentira, mas a pessoa não quer saber se aquilo é mentira. Vou dar um exemplo prático aqui, eu já comentei isso outras vezes também, é a conversa da Madonna com a Janja, primeira-dama do Brasil. Vocês devem ter visto essa conversa que vazou na internet, entre aspas, né? Então ali se tem a Madonna, né? Falando em português, lindamente, não deu conta de falar Rio de Janeiro em português, mas ela falando lindamente com a Janja e dizendo que queria destruir o Brasil, que o plano para destruir o Brasil estava todo completo, tudo certo e tal. E ali você tem o quê? A minha avó, que acreditou fielmente naquilo, mas você tem o meu tio, que sabia que aquilo era uma montagem, era impossível de ter acontecido, mas no fundo, ele falou, mas eu não duvido nada que isso realmente aconteça. Entendi. Que realmente tenha aí um plano para destruir o Brasil. Entendem? É por aí que a gente tem que pensar nesses cuidados. Sim, e você comentou mesmo que esse fenômeno já existia muito antes da internet. E eu queria saber um pouco mais, professora, como que essa desinformação foi usada no Brasil, principalmente como estratégia política. Também quero agradecer o convite. Muito obrigada, um prazer estar aqui com o Gabriel, com vocês. Eu acho que o Gabriel foi muito feliz quando ele chamou a atenção para esse caráter histórico da notícia falsa, que é diferente desse ambiente, né, que é o ambiente de desinformação. Notícia falsa é um dos elementos da desinformação, né, mas a desinformação é muito mais ampla, muito mais generalizada. No caso do Brasil, esse elemento histórico ele é muito importante. Por quê? Porque a gente tem essa tendência a fazer a associação da questão das notícias falsas com as últimas eleições, né, principalmente com as eleições de 2018 para cá. Mas você tem um caso muito famoso na história do Brasil, na Primeira República, que foram as cartas falsas. Ou seja, você já teve o uso, né, de cartas que vão ser publicadas nos jornais, que criam todo um ambiente exatamente para fazer a mesma coisa, para poder falar, trazer informações equivocadas sobre um certo candidato, sobre uma autoridade política. Então, você tem um conjunto, e se você pega,
posteriormente, depois entre o período democrático de 45 a 64 no Brasil, você vai ter outros eventos. Partido Comunista Brasileiro, que acabou entrando na ilegalidade em 1947, sofre com vários eventos de notícias falsas que vão criando todo um clima, né? Porque o que essa questão da desinformação traz? Traz um clima de opinião. Isso forma um clima de opinião que muitas vezes coloca atores, né, em determinados lugares, alguns lugares muito bons e outros em lugares muito ruins, né, com adjetivos, né, tanto que são positivos como também os negativos. Então você vai criando, né, aquela expressão, se cria um clima terrível, né, no país. Eu acho que a desinformação tem muito a ver com isso. Mas isso não é uma novidade do período do mundo das redes sociais e do avanço tecnológico que acontece com a internet. O que muda, né? Por exemplo, se você vai comparar com lá o evento da Primeira República. O que muda da Primeira República para cá é que, se você pensa, a imprensa, né, no Brasil, nas primeiras décadas do século XX, era algo que era consumido por um público desse tamanhozinho. Nós éramos um país basicamente de analfabetos. Agora, com as redes sociais, isso extrapolou. Então, você tem um ganho de escala com as redes sociais para as notícias falsas, que fazem com que o ambiente de desinformação se torne algo realmente muito preocupante, não só em termos políticos, mas em termos sociais mesmo. Porque eu acho que isso que você trouxe, os exemplos da sua avó e principalmente do seu tio, né, se você pensa, isso significa esgarçar os ambientes sociais, as relações sociais. Isso vai transformando uma sociedade cada vez mais radicalizada, né? Mais polarizada, e isso traz consequências sociais e políticas. Cria um efeito antipolítico, né? Como você tinha comentado também. E cria um efeito antipolítico. Além disso, você ainda tem esse outro efeito. Você tem um efeito social, cada vez as pessoas estarem se afastando mais, mas você também cria um efeito de olhar para a política, porque acabou que esse ambiente todo, os adjetivos negativos que sempre foram para a política, agora cada vez mais são mais para a política, né? Eu dou muito exemplo para os meus alunos, né? Que é isso, a política é sujo, política é coisa de corrupto, não entra em contato com política nem com políticos. Sim. Então você reforça algo que também não começa agora. Algo, se você pega só as eleições depois da redemocratização, dos anos 80, estou pegando de 82 para cá, tá? Já iniciando com as eleições diretas para governador de estado. As primeiras que nós tivemos vão ser em 82. De 82 para cá, nós tivemos vários eventos também de antipolítica. Eu sou carioca. Então, no Rio, por exemplo, nós tivemos já a candidatura do Cacareco, do Macaco Tião. Você teve já em vários pleitos, você tem candidatos que são candidatos antipolítica. Então, isso também não é um evento novo. Qual é, novamente, a coisa nova? Que antes as mídias sociais, ainda que elas fossem muito importantes, né, elas não tinham o alcance que a internet traz para a questão da informação. Acho que a gente fala muito de desinformação, mas tem uma questão de informação. O que a gente está informando? O que as mídias sociais, os jornais, a televisão, né? O que está se informando? Né? Por exemplo, você virou e falou sobre a questão como é que você identifica. Hoje eu fico muito impressionada na quantidade de vezes que eu abro um jornal para ler e é cheio de erro de português. Eu falo, gente, o que é isso? Entendeu? Exato. Né? Até na notícia verdadeira tem erro de português. Até na notícia. Aí você vira e fala títulos que são
escandalosos, né? Que você olha o título, estou falando de notícia, Exato. sensacionalismo. Exato. Você abre a notícia, quando você vai ler, mas esse título não tem absolutamente nada a ver com o que está no conteúdo da matéria. Então, essas questões, elas devem também ser motivo de reflexão do próprio campo do jornalismo no Brasil. Né? E eu vou falar só do Brasil, não vou pensar para fora, porque aí as realidades são muito, as sociedades são muito diversas. Mas eu acho que essa é uma questão. O que é informação hoje? Como é que você divulga a informação? Até para você poder fazer o contraponto sobre o que é desinformação. Exato. O jornalismo tem que se conhecer para dizer o que não é jornalismo. É isso mesmo. Né? Sim, igual você falou que 2018 teve um impulsionamento muito grande dessa desinformação nas redes sociais. E eu queria entender um pouco como que essa desinformação pode também influenciar o comportamento dos eleitores. Como que esses novos eleitores vão lidar com todas as informações nas redes sociais? Eu acho que a sua questão é muito difícil. Eu acho que tem isso. Eu acho que 2018 para cá, eu acho que a gente, no Brasil, forma um ambiente de desinformação. Acho que até então, você tem notícias falsas, isso acontece, né? Propagada por vários políticos de vários espectros políticos, não pode também colar só num lado, não. Sim. Porque você tem coisas nas eleições anteriores que fazem mesmo, né? Candidaturas que naufragaram por conta disso, você tem isso tudo. Mas a partir de 18, efetivamente, você estabelece um ambiente de desinformação que eu acho que desde então nós não saímos mais. E que vai para além da política. Acho que o período da pandemia é muito expressivo de como esse ambiente de desinformação ele foi potente, ele configurou políticas públicas, formas de atuação pública e política das nossas lideranças políticas. Então, você tem, né, a partir desse ambiente de desinformação, essa questão. Como você sai disso? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente ainda não tem resposta. Hoje eu estava dando aula, e é muito engraçado, porque é um texto muito antigo, de 84, que eu comentei, e que é de um filósofo italiano chamado Norberto Bobbio, e ele fala, é um capítulo de um livro chamado Futuro da Democracia, em que ele fala sobre as promessas não realizadas da democracia. E uma das promessas não realizadas da democracia era que, com a democracia, viveríamos um mundo de cidadãos educados. E essa é uma questão, né? Porque a gente não sabe. Aparentemente, você participar, você votar, você ia aprender a votar. E o que a experiência concreta da democracia mostra? Que não é bem assim. Então, acho que a gente tem aí um imenso desafio para pensar como a gente vai formar, né, outro tipo de cidadão para dar conta de eu acho que uma nova forma de sociedade. Sim. Uma sociedade que a gente estava comentando antes, né? Uma sociedade hoje que está sendo, de certa forma, dirigida, entre aspas, por algoritmos. Isso eu acho que é uma novidade completa. Eu acho que isso ainda não estava nem configurado em 18. Eu acho que isso ainda é mais recente ainda, né, no Brasil. E aí agora, por exemplo, as eleições, elas estão, todas as campanhas estão fazendo mapas para saber as opiniões de quem clica ali, não sei o quê, deve estar tudo sendo mapeado agora, né? Então, acho que você tem aí um desafio de pensar como é que você regula isso, como é que você regula rede social e como é que você regula essa produção imensa, enorme, fora do comum de informação sobre cada um de nós, que está aí na mão de... Quem sabe? Não, a gente sabe, de grandes corporações, são 3 ou 4 apenas, né? A gente só tem 3 ou 4, eles dominam o mundo, eles dominam o mundo. E então, é essa que é a luta hoje, né? Então, as decisões, e a gente acha que a gente está decidindo pela nossa vontade, pela nossa consciência, uma certa direção, um voto, mas será mesmo nesse ambiente todo que a gente está?
Tá muito complicado. Engraçado que aí você me lembra logo um conflito que existe, por exemplo, muita gente diz o seguinte, Cristiane, mas agora a internet deu novas possibilidades pra gente, a gente não fica mais preso àquela programação televisiva, por exemplo, a gente tem uma liberdade na internet, sim, mas você deixa de lado aquela programação engessada da televisão, mas você está aprisionado a uma série de programações algorítmicas, interesses econômicos, políticos e por aí vai das Big Techs. Então, até que ponto eu me torno independente nas mídias digitais? A gente precisa pensar nisso. Pensando nesse gancho que vocês estão falando, a gente ia exatamente perguntar, Landim, você que está convivendo mais com a área do jornalismo, o que você acha que esse impacto de você ter as pessoas que consomem a notícia, não mais exatamente nessa forma que você está comentando, da maneira tradicional, as pessoas estão consumindo notícia mais pelas redes sociais. O que você acredita que é o impacto disso? Olha, a gente tem que ficar de olho nos novos modelos de consumo da informação, isso é fato, Aline. Então, a gente não pode fechar os olhos para as possibilidades, para as affordances, né? Para as possibilidades permitidas por essas plataformas digitais, né? Existe uma plataformização que a gente chama, né? Existe, se a gente falava em mediatização, quer dizer, a mídia impactando o dia a dia das pessoas, a gente pode dizer hoje da plataformização, o efeito dessas plataformas na vida das pessoas. Você tem, por exemplo, a uberização, né? Então você tem a Uber comandando até questões, aspectos trabalhistas que a gente pode chamar a atenção aqui, mas você tem plataformas moldando o mundo. Você teve, é importante ressaltar, o Airbnb, por exemplo, que, de certa forma, quando chegou, trouxe um impacto gigantesco para o setor hoteleiro. Sim. Enfim, estou dizendo aqui para vocês entenderem a dimensão do que é esse efeito plataforma. Então, a gente não pode ignorar. O mundo da comunicação, da informação, ali não pode ignorar essas plataformas. Então, como eu enxergo, né, esse consumo de informação nas mídias digitais? Eu acredito que nós, jornalistas, precisamos olhar para isso, para esses novos modelos, precisamos levar essa credibilidade historicamente construída ali nesses meios tradicionais para lá. Eu vejo um aspecto positivo demais, que é a democratização da comunicação. Eu acho, professora Cristiane, que a gente não atingiu essa democratização da comunicação ainda, nem um pouco, mas estamos no caminho. Eu acredito que a internet abre portas para essa democratização da mídia, da comunicação, que é importantíssima. Você não fica no guarda-chuva de um monopólio de comunicação. Só que, ao mesmo tempo, a gente falava das fake news, né? Ao mesmo tempo, você também fica à mercê, muitas vezes, do desconhecido. Vou explicar. Se a gente tem ali aquela regrinha, a regrinha de ouro, quer saber se é verdadeiro ou falso? Joga lá no Google, pesquisa na plataforma de busca e vê se tem no G1, no R7, na Folha de São Paulo. Uma regrinha que a gente sempre falou, né? E existem outros canais, existem outros meios hoje com essa tentativa de democratizar a comunicação que também fazem um jornalismo de qualidade. Mas como saber? A Cristiane falou bem, né? A própria mídia tradicional, você tem erros ali e vieses, né, que de certa forma nos assustam um pouco, que a gente precisa ficar atento. Então, é um desafio muito grande. Então, eu acredito que a gente está nesse desafio, e principalmente o desafio de estar neste mundo digital, mas, ao mesmo tempo, alfabetizando as pessoas, criando consciência nas pessoas para como consumir nesse mundo digital, entende? Porque se a gente... os meios de checagem vão lá e publicam fazem 10 publicações explicando o que é verdadeiro e o que é falso, as notícias falsas circulam em 100, em 200, em 1000. Então, é uma briga desigual. Eu acredito que um caminho é exatamente educar o público para o consumo. Não sei se já atropelando aqui a nossa conversa, mas acredito que a literacia mediática tem papel fundamental nisso. Acredito que a mídia, sobretudo a tradicional, que tem esse monopólio, que pode usar favoravelmente para isso, um poderio de estrutura, um poder de credibilidade, de atingir o público com essa credibilidade construída. Ele tem que fazer isso e, de certa forma, educar essas pessoas para saber como consumir, né? Você tem também o aspecto do ensino nas escolas, né?
Acredito que as pessoas têm que aprender desde cedo, não sei qual a opinião de Cristiane também sobre isso, mas acredito que isso tem que ser ensinado desde cedo, né? O como consumir comunicação, como consumir a informação. E eu acho que esse é um dos caminhos para que a gente consiga manter esse consumo digital da informação sem, sem ir nessa onda da desinformação, sabe? De certa forma, tentar combater. Acho que esse é um dos caminhos. Uma coisa que vocês dois falaram era que antes muitas pessoas se informavam principalmente pelos jornais, pela TV, e hoje em dia a gente vê esse ecossistema das redes sociais, muitas pessoas se informam pelos próprios perfis dos candidatos, pelo Twitter, e hoje vemos muito dado sobre descrença no jornalismo. E quais são os impactos disso para a comunicação, para a própria democracia, principalmente em um contexto de eleições? Eu vou responder a primeira provocação aqui da Gabriela. Então, por favor. Eu acho que educar o público é um caminho, mas eu acho que sem regulação fica muito difícil. Né? Por quê? Porque exatamente você está falando de grandes corporações multinacionais, né? E que têm monopólio, né? E que, então, nesse sentido, você precisa de ter algum tipo de regulação para exatamente o público possa ter liberdade do que vai consumir, porque senão não tem como, você vai consumir aquilo que acontece, né? Aquilo que está disponível. Então, eu acho que esse é um dos grandes problemas, porque não é só porque a gente pensa que é só o lado do consumidor, né? Ou como se a responsabilidade fosse dele. Exato. Mas se quais são os produtos que são oferecidos a ele? Sim. Se os produtos estão todos da mesma forma e todos com notícias falsas, é o que ele pode consumir. Então, você tem aí um problema de você também regular esse sistema, esses ecossistemas, como você falou, né, de informação. Acho que isso é um ponto importante. Acho que para a questão da democracia, né, eu acho que é fundamental pensar que não há democracia sem comunicação, né? Ele falou lá do início, né, de Atenas, tudo isso, e a democracia, ela é falar, né? A democracia, ela depende da comunicação, porque ela está o tempo, ela foi imaginada como um evento de inter-relação, e essas relações passam por textos, por palavras, por deliberação, por discursos, assembleias, né? Então, tudo isso depende da comunicação. Eu acho que nesse ponto, esse sistema que a gente constitui, né, que é um sistema, hoje comandado por pouquíssimas empresas, que dominam todo esse sistema, que tem monopólio, que mesmo uma empresa jovem, rapidamente ela é comprada e entra, né, e aquilo você vai criando grandes monopólios. Eu acho que a ideia do monopólio é uma ideia que a gente vai ter que em algum momento enfrentar para continuar a viver numa democracia. Porque acho que isso não é uma questão nova, né? Tem um autor também dos anos 40, o Schumpeter, que já não tinha nada de internet no mundo, não. Era só pensando a mídia tradicional. Sim. Mas ele já virava e já chamava atenção para os riscos, os perigos à democracia dos monopólios, né? De monopólio de comunicação. Só piorou de lá para cá. Só piorou de lá para cá. Então, eu acho que aí a gente tem um desafio, acho que a classe política tem um desafio muito grande de imaginar essas regulações que possam existir, preservando a liberdade. Então, acho que aí... E efetivamente uma liberdade, porque se você pensa uma liberdade como hoje, você falou muito bem, eu sou muito livre, mas se você vai lá no catálogo, não é isso? Por exemplo, entra no catálogo de filmes, você acaba assistindo aquilo que ele vai colocando ali, né? É isso. Tem um mundo
que você não conhece e que você também não vai em busca, porque você, tá ali, já vou ver assistir esse mesmo, não dá tempo, né? É isso. Então, um pouco nesse sentido, então também tem tem um discurso de liberdade, mas essa é uma liberdade meio falseada também, porque ela também, nós estamos sendo muito conduzidos para achar que nós gostamos de algo que a gente, na verdade, nem experimentou outras coisas, porque nem teve acesso a outras coisas. Então, acho que eu acho que eu não tenho muitas respostas para vocês, assim, de qual é o caminho. Acho que eu tenho mais questões também do que respostas para apresentar, porque acho que a gente vive um momento muito desafiador, efetivamente. Para a política é um momento muito desafiador, porque acho que isso tudo que você falou, as pessoas se informavam ainda mais no plano local, que você conhece o vereador, em algum momento você pode topar com o prefeito porque está mais perto. Sim. Então, você ter esse tipo de conhecimento e se informar, eu conheço a família do cara, da pessoa, não é isso? Eu acho que pessoal, isso é muito mais pessoal mesmo, porque é muito mais próximo, tem a proximidade do plano local. Mas eu acho que o que mudou muito é exatamente que esse pessoal agora ele está sendo mediado por um outro mundo, que não é mais o das relações... Isso, que não é mais o das relações pessoais. E é interessante. É essa desinformação, esse ambiente todo está mediando as relações agora. Você falou bem, isso é desinformação também. Né? É interessante se você for perceber o quanto que existe hoje... as pessoas, os políticos, eles vão ali no púlpito, eles vão no seu espaço de fala no Congresso, na Câmara Municipal, isso tem acontecido também, fala-se editado, de maneira editada para as redes sociais. Isso. Né? Você tem ali, eles já chegam ali para fazer um discurso específico que vai dar corte, que vai dar aquele videozinho corte com a fala pronta para a rede social, de maneira que o algoritmo vá fazer chegar até as pessoas, sobretudo por meio de convicções pessoais, como eu falei há pouco, de ideologias. É muito grave isso, se a gente for pensar, exatamente como a professora disse, a respeito, sobre o ponto de vista dessas big techs que comandam tudo. Os algoritmos, exatamente essa falta de abertura dos algoritmos, para que as pessoas possam usá-lo de fato de uma maneira potente, porque existem projetos hoje, por exemplo, de uso de inteligência artificial, para um uso potente para uma comunidade, por exemplo. Você vê projetos acontecendo assim, né? Mas isso ainda é muito raro, é muito escasso. Então, você vê ainda assim a inteligência artificial movendo a sociedade. O que eu queria dizer? É interessante que quando a Cristiane falava, a professora falava a respeito dessa questão das big techs comandarem, eu fiquei pensando o quanto que se isso fosse um processo justo de comunicação, se de fato fosse um processo transparente, o quanto que seria saudável. As pessoas terem essa dimensão, essa abertura nesse ambiente digital, isso é muito bacana, porque você tem, por exemplo, quando a gente chama de quinto poder, né? Existe aquela expressão quinto poder. Que é exatamente, você tem o quarto poder, que a mídia alcançou, a imprensa tradicional alcançou esse espaço, né, é um poder simbólico, obviamente, né, que as pessoas atribuíram à imprensa como um quarto poder que fiscaliza os três poderes da República. E você tem um quinto poder, que é exatamente o público, né, que passa a monitorar a imprensa, que passa a questionar a imprensa. O quinto poder está errado? O quinto poder não é saudável? Claro que é. Claro que é saudável. O problema é um nicho deste quinto poder, né? Não é um receptor barulhento que é o problema, como vai dizer o Henry Jenkins, né? Vai chamar de receptor barulhento. O problema não é ele ser barulhento, o problema é uma parcela desse quinto poder utilizar exatamente, ir na onda desses algoritmos, perder completamente essa criticidade, não lutar por essa democratização da comunicação, então perder todos esses aspectos, a gente não tem uma regulação, como a professora citou, todo esse conjunto faz com que uma parcela desse quinto poder vá o quê? Atacar a imprensa, que é o quarto poder. E aí você tem os ataques frequentes, sobretudo na Covid-19, sobretudo as movimentações políticas de 2013 para cá, por isso eu cito aqui os dois lados da moeda, não vou dizer que é apenas um ou outro, obviamente você teve uma violência muito mais acentuada da extrema-direita, mas você tem esses aspectos de violência contra a imprensa exatamente surgindo daí, Aline, surgindo daí, exatamente dessa possibilidade deste quinto poder, que é o público se posicionar, questionar e atacar,
Só que eles fazem isso como? Exatamente sendo movidos por suas próprias convicções, que são reforçadas pelas bolhas movidas pelos algoritmos. Entende? É um aspecto importante da gente pensar, né? É tudo uma engrenagem. Eu não sei até se isso não vem um pouco daquela frase de o sonho do oprimido é seu opressor. Às vezes são pessoas que sentem que nunca foram escutadas e que agora elas sentem que ela tem essa ideia de liberdade, que elas podem comentar o que elas bem entenderem. E nisso aí entra um pouco também sobre a questão da regulamentação. As pessoas, elas sentem que elas podem falar o que querem e que quando elas perdem isso, elas estariam sendo censuradas, é uma perda de liberdade de expressão. Se você Cristiane Vacilandin, puder falar um pouquinho sobre essa questão, qual que é a diferença entre o que está acontecendo e o que é ser censurado, o que é liberdade de expressão? Eu acho que essa é uma questão complicada. Quero te ouvir também. Quero te ouvir também, professora. Porque eu acho que você tem um princípio da liberdade de expressão. Eu acho que uma das questões que esse ambiente de desinformação traz é exatamente essa criação de bolhas em que as pessoas, elas agora, eu acho que essa é a maior ameaça à democracia, né? Porque a democracia, ela depende do debate. Uhum. Mas para o debate acontecer, né, e você do debate tirar uma decisão coletiva, você precisa estar minimamente aberto a ouvir o outro, a respeitar o outro, a entender o ponto, a sair às vezes do seu ponto de vista para ver o ponto de vista do outro. Uhum. E cada vez nesse ambiente que a gente vive, né, de cada um partindo a partir das suas convicções, é precisamente o fato de que você não tem mais esse espaço. Então, toda a ideia de liberdade de expressão, ela vem exatamente para assegurar esse espaço de debate, esse espaço de você sair do seu lugar para encontrar o outro e, com isso, você produzir uma decisão coletiva. Uhum. E isso está em questão. Então, é claro que aqueles que imaginam que não podem falar tudo o que quer, né, eles se acham censurados. Mas, na verdade, isso não é efetivamente censura, né? Ele não está tendo podado o seu direito de expressar, mas mesmo na liberdade de expressão, né, a ideia da tolerância, ela significa também ter limites para tudo que você vai poder falar. Ter liberdade de expressão não é liberdade de falar qualquer coisa a qualquer custo, né? Você tem todo um respeito às regras do debate que são fundamentais para que a liberdade de expressão possa acontecer. Então, acho que nesse sentido, você ainda tem esse agravante nesse mundo, né, da desinformação, nesse ambiente de desinformação que a gente tem vivenciado. Por quê? Porque como cada um está imerso no seu próprio mundo, nos seus próprios valores, e o outro não tem abertura nenhuma para o outro, então o tempo todo se acusa o outro de censura. E aí você, na verdade, você não está mais discutindo liberdade de expressão, porque não é o tema da liberdade, a liberdade só para mim, não para o outro. Né? Então você saiu da ideia de liberdade de expressão tal como um ambiente democrático permite que aconteça. E acho que, só para complementar, ao lado dessa questão, por exemplo, muito de crítica às mídias tradicionais, à imprensa, né? Você tem também um conjunto forte anti-ciência, né? Então, eles andam muito juntos, a ideia de que as informações, né, elas não são verdadeiras, e também de que o conhecimento produzido nas universidades, pela ciência, também não são conhecimentos verdadeiros. Então, isso está caminhando muito junto. Por quê? Porque isso questiona as certezas dos valores desses, né, dessas bolhas. Então, a gente tem aí, né? Então, eu acho que a questão não é muito de censura, não. Acho que não tem nenhum movimento, assim, de restringir a opinião do outro, mas tem que ter movimentos, sim, de configurar como o debate vai se dar, porque sempre teve mesmo movimentos para se configurar como o debate vai se dar, até para não virar um ringue, né, uma luta sem sentido. Com certeza.
E vocês falaram muito sobre as redes sociais, a regulamentação delas. E para vocês, quais são as medidas que estão sendo tomadas hoje em dia? O que precisa ser feito? Vocês sentem que as redes sociais têm responsabilidade sobre os conteúdos que elas propagam? Ou, por exemplo, sobre informações falsas divulgadas? Olha, eu digo que a gente teve uma tentativa, é importante lembrar aqui, uma tentativa frustrada do nosso Congresso. Não sei se frustrada é a palavra mais ideal, porque ali houve falta de interesse político, é óbvio, né? Mas a gente teve essa frustração de o nosso Congresso não votar até hoje uma lei, né, não regulamentar as nossas plataformas. Começou agora esse boom da inteligência artificial, que de fato você tem agora essa fase 3 da inteligência artificial, que é a generativa, e agora começou-se a falar de regulamentar a inteligência artificial, se nem antes a gente regulamentou as plataformas digitais. Então, para onde a gente está indo, né? A gente não deu conta de regulamentar isso. Então, hoje eu vejo muito, o que eu percebo politicamente, que o Supremo Tribunal Federal não tem essa pega jurídica tão fortalecida para, de fato, monitorar e julgar esse tipo de situação. Você tem também uma tentativa falha de criar a lei das fake news, né, que também caiu por terra, uma lei das fake news que foi vetada na gestão anterior do governo federal, voltou para discussão no Congresso, só que aí voltou para discussão não do Congresso daquela época, que era majoritariamente de esquerda, voltou agora para o Congresso, para este Congresso, para esse período, que é um Congresso majoritariamente de direita e que acompanhou o veto, manteve o veto da lei das fake news imposto naquela gestão. Por que eu estou dizendo isso? Várias foram as tentativas, todas elas frustradas, de se regulamentar a notícia falsa, de se regulamentar, quando eu digo a notícia falsa, obviamente a punição para a notícia falsa, tentou-se regulamentar as plataformas digitais. E sem essa pega jurídica, por exemplo, você tem a atuação do TSE, do Supremo Tribunal Federal, obviamente que atuando por meio do Tribunal Superior, você tem essa atuação por meio de regulamentações provisórias, né? Ali da própria Justiça Eleitoral, valendo apenas para este período eleitoral. Então, neste período, quem compartilhar notícia falsa de um candidato, você pode ser punido, né, de alguma forma. Mas só vale para esse período. Então você tem essa tentativa frustrada. O que eu enxergo é que a gente ainda precisa caminhar nesse sentido, sabe? Eu concordo com a professora completamente. Eu acho que não há de certa maneira, é visto dessa forma como uma censura, mas não acho que há censura quando você tem essa tentativa de organizar o debate. Gostei desse termo, né? Organizar o debate. E não é porque, né, é na internet que é uma terra sem lei. É interessante se a gente for pensar no jornalismo. Se eu entro na televisão, por exemplo, falando qualquer coisa, que me vem à mente, ou uma informação sem checar e sem apurar, eu vou responder juridicamente por isso. Mas na internet, se eu publico um conteúdo desse nas plataformas digitais e no YouTube, eu não sou responsabilizado. Por quê? Se são somente ambientes diferentes. Se hoje nossas discussões... Eu me lembro muito aqui do termo que era utilizado antigamente, as praças públicas, né? Aqueles locais onde se debatiam os temas importantes para a sociedade. E a gente vai chamar, né? A Rede Telejor vem com essas pesquisas, né? Dando essa dimensão de que o telejornalismo é uma nova praça pública, onde se debate os temas da sociedade. Por que eu estou dizendo isso? Você tem a internet agora se tornando um ambiente onde os temas são debatidos. Por que o que é lei aqui não vai ser lei lá? Então, são processos complicados e eu acho que precisa-se responsabilizar as Big Techs, as plataformas digitais. Mostrou-se que elas podem e têm esse poder quando, por exemplo, você tem uma ofensa. Vamos usar aqui um exemplo, uma ofensa racista, por exemplo, que é algo que é inadmissível, e elas vão lá e tiram. As plataformas têm condição de tirar, elas já mostraram que elas têm condição de tirar do ar. Por que isso não pode ser regulamentado? Por que elas não podem agora passar a atuar sobre esses conteúdos?
Mas tem algumas respostas. Se a gente for pensar, por exemplo, que elas pagam miseravelmente para as pessoas que trabalham em condições precárias para essas plataformas pelo mundo, se você pega, por exemplo, a questão do colonialismo, né, você vai pegar aí até esse impacto nessas big techs comandadas sobretudo dos Estados Unidos, e vão pegar mão de obra barata em países subdesenvolvidos, para quê? Para essas pessoas ganharem 200, 300 reais, traduzindo aqui para a nossa moeda, para fazer o papel de mediação. Então, quando você vai lá e denuncia alguém no Instagram, você tem uma pessoa que está moderando isso de algum lugar, trabalhando precariamente, ganhando pouco dinheiro, sem condições trabalhistas. Entende onde eu quero chegar? Sim. A gente precisa regulamentar isso. E é isso que as plataformas estão escapando e estão fugindo. Acho que, no fundo, essa conversa de liberdade de expressão para as big techs é fuleira, desculpa a expressão. Eu acho que é conversa para boi dormir. Eu acredito que eles querem exatamente fugir dessa responsabilidade. Sim. E aí posso só complementar isso? Claro. E aí eu acho que no caso do Brasil, acho que a Gabriel foi muito feliz, porque acho que o papel fundamental é da classe política, é do Congresso Nacional. O Congresso Nacional ele tem se retirado do papel fundante de produzir essa regulação. Este é o lugar, esta é a instituição para produzir a regulação, e o Congresso Nacional não tem feito isso. Isso não acontece, por exemplo, em outras sociedades. Na França, por exemplo, não é desse jeito, já está tudo regulado. Na Inglaterra está regulado. Então, você já tem, inclusive, modelos de regulação que já estão sendo postas aí em prática em outras sociedades. Agora, no Brasil, a gente tem uma classe, hoje, no Congresso Nacional, uma classe política que não está querendo colocar a mão nesse vespeiro, vamos assim dizer. Com certeza. E algumas maneiras que vocês acreditam que a gente poderia, juntamente com, claro, se a gente tivesse regulamentação, o que a gente poderia fazer para ajudar uma construção, né, de uma sociedade mais informada e resistente à desinformação? Seria na questão da educação? O que vocês acreditam? Eu acho que a gente até comentou sobre isso. Eu acho que sim, acho que a educação é fundamental, acho que você tem todo um... E que eu não sei se as faculdades, as universidades nem estão preparadas para fazer esse trabalho ainda não, porque isso também é uma novidade, tá? Para quem está nas universidades, que é exatamente esse letramento. Muitas vezes, eu tenho um filho que tem 10 anos, muitas vezes ele me ensina alguma coisa que eu nem tinha percebido, né? Ou seja, não é só de usar, não, mas exatamente ele vira e fala, olha só isso daqui... Olha, tá usando, tá vendo? É o rosto de fulano com não sei o quê. Eu nem tinha percebido e ele percebe. Por quê? Porque ele já é, né, um garoto, um nativo digitalmente. Ele nunca conheceu o mundo fora do digital. Então, acho que tem aí... eu acho que tem um gap, uma diferença, que eu não sei muito bem como... e nem se algum dia a gente consegue alcançar, não. Porque tem tanto pessoas, assim como aquilo que o Gabriel falou, tem pessoas que não têm acesso à internet. No Brasil, um número muito grande não tem acesso à internet. E um número grande tem, mas tem acesso via celular. Então, é um acesso, às vezes, pegando redes públicas de Wi-Fi, sabe? Você tem aí isso é que é muito maluco, porque você ainda tem um espaço muito grande, não de democratização, mas de criação de um mercado consumidor, né? Também, sabe? Então, ainda tem essa coisa, essas duas coisas, ou seja, a criação de um mercado e a democratização, muitas vezes colidem, muitas vezes são antagônicos. Então, tem isso daí tudo acontecendo. Então, eu acho que tem um aspecto de educação, que eu também não sei nunca se a educação formal conseguirá ser rápida o suficiente para dar conta das mudanças, porque acho que isso também é uma coisa diferente. As mudanças são muito rápidas, né? É uma aceleração imensa.
Um dia é Facebook, depois a geração de vocês já nunca mais entra no Facebook, já é o Instagram, agora já não é mais o Instagram, é não sei o quê. Você vira falando, meu Deus, mas eu não cheguei em nenhum. Ele já acabou, já está em outro. Só para ver como está muito acelerado. E aí eu acho que as estruturas educacionais, elas são muito lentas para dar conta disso. Então, isso é uma questão que eu acho que a gente coloca. Então, a educação é um ponto, mas como fazer? Não sei muito bem, porque tem essas instituições, uma instituição que é muito pesada, muito lenta, que são as instituições educacionais, e um processo de mudança muito acelerado. Então, e acho que a regulação tem que entrar, e o governo tem que entrar regulando, né, um pouco limitando isso. Eu acho que efetivamente precisaria ser uma legislação potente, robusta, né? Não é o caso de decisões do Supremo caso a caso, ad hoc. Acho que não, acho que precisaria efetivamente a construção de uma regulação, mas isso esbarra no fato de que nós escolhemos os representantes que estão no Congresso. Portanto, a gente vai precisar começar, se essa é uma questão da sociedade brasileira, vamos precisar pensar quem nós estamos elegendo para o Congresso Nacional e mudar nossos representantes na próxima eleição. Esse problema é que você na eleição tem gente que ainda vota pegando santinho um dia antes da votação, isso, né? Qualquer santinho que encontra. É algo cíclico, né, nessa questão mesmo. E é um debate muito amplo, a gente agradece muito a participação de vocês aqui. Sim. A gente fica por aqui e espero que tenham gostado de conversar com a gente sobre esse tema. Foi ótimo, obrigado. Ótimo, muito obrigada. Obrigado pelo convite. Obrigada pelo convite.